Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Dieguinho. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Por aqui Diego Dias, seu professor de literatura do Pró. E que saudade eu estava do nosso ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelas mensagens que vocês mandaram nessas 2 semanas, que eu deixei as aulinhas gravadas. Agora tá tudo bem, já tô 100%, já tô de volta pra gente continuar lacrando e arrasando rumo ao nosso gabarito da prova de linguagens e rumo à nossa redação nota 1000 com repertório sociocultural de literatura, sim! Sejam todos muito bem-vindos. O spoiler da aula já está aqui. Geração de 30, parte 2. A prosa de Graciliano, Raquel e Amado. Já já a gente vai entender essas referências, esses 3 autores, ao porquê, né? O porquê de estarmos estudando essa parte 2 da Geração de 30. A gente vai fazer um gancho, a gente vai retomar uma revisão daquilo que foi feito nas últimas semanas. Mas claro que eu vou pro chat hoje, que eu tava com muita saudade. Então, um beijo para todos vocês, Rodrigo, quem mais? Brenda, Ana, Osmar, sempre presente, Diego Silva, o boné de cria, exatamente, boné de cria, né, porque ainda não tô podendo expor totalmente minha cabeça, né, ainda tá acontecendo o processo de cicatrização, mas graças a Deus correu tudo bem. Em breve estarei aqui, não serei mais a Barbie, serei a Rapunzel. A profecia está lançada e espero até o final do ano, se Deus quiser. O processo é longo, né? Ele demora, não é mágica, né? Foi uma cirurgia capilar, então ainda demora um pouquinho pra gente ter o resultado, mas se Deus quiser até o final do ano, não serei mais Barbie, serei a sua Rapunzel da literatura. Beleza? Então, meus amores, eu tava com muita saudade disso, de olhar para essa câmera, de olhar para essa tela e conversar com vocês, falar com vocês, porque essa troca realmente deixa o meu coração bastante quentinho. E mais uma vez, a todo mundo que me mandou mensagem lá no Instagram, desejando boa recuperação, muito obrigado. A energia de vocês eu tenho certeza de que foi decisiva para que transcorresse tudo bem. Beleza? Então, vamos começar. Como sempre, a gente começa com a nossa dica literária, né, com a nossa dica cultural da semana, e não poderia ser diferente, galera. Quando a gente fala de literatura de segunda fase do modernismo, esse segundo momento modernista, o que a gente mais vai falar aqui hoje são os clássicos da literatura. Aquelas obras que a gente fala, caraca, o Jorge Amado, Graciliano Ramos, ou seja, as referências literárias, as referências culturais estarão muito potencializadas na aula de hoje. Isso significa que em muitos momentos da aula de hoje, a gente vai fazer aquela ponte gostosa entre literatura e redação, redação
e literatura. Por quê? Você já entendeu bem, você sabe bem que o foco da redação do INEP, o foco da redação do Sebrasp, o foco da redação do Enem é pegar o quê? Temas sociais brasileiros e transpor a sua prova de redação. Olha os últimos anos. Trabalho de cuidado realizado pela mulher, a questão da valorização de povos e comunidades tradicionais, a invisibilidade perante a ausência de registro civil. Então a gente percebe que a tendência do Enem é justamente uma manutenção dessas abordagens, dessas temáticas sociais. E o que a gente mais vai falar na aula de hoje são os clássicos da literatura, ali entre 1930 e 1945, que vão compor esse cenário de adversidade para diversos grupos sociais marginalizados, periféricos, em situação de pobreza e em situação de vulnerabilidade. Essas 4 expressões, esses 4 termos que eu acabei de utilizar, eles são extremamente importantes para a sua redação. Se você usa Polaramine, isso é só um camarão. Mais econômico e com rápida ação. Polaramine, seu aliado no mundo das alergias. Social, esse flagelo humano por meio das obras de literatura. Portanto, a dica cultural hoje não poderia ser diferente. É o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Não vou falar ainda do enredo desse livro, porque a gente vai conversar quando a gente for falar de Graciliano Ramos, mas eu só queria te lembrar uma ideia, né, um bizu que eu te dei já há bastante tempo, se não me equivoco, foi na nossa aula de realismo ou de naturalismo, em que eu te mostrei que os clássicos da literatura, pô, não sou maluco. Tu tá no meio do ano do seu vestibular. Eu tenho a certeza de que você não está lendo literatura como você gostaria, porque você tem inúmeras outras tarefas, inúmeras outras funções, matérias, questões para realizar. Então você provavelmente não vai conseguir ler 300 livros ao longo deste ano. Qual é a dica que eu te dei? Vamos ver se você lembra. Diversos clássicos da nossa literatura você tem versões adaptadas para quadrinhos. E o livro Vidas Secas é uma delas. Então, sempre que você estiver interessado, assistiu a uma aula, assistiu a uma dica cultural, ficou mais interessado naquilo que eu te propus a pensar, a refletir na aula de hoje, busque, né, exatamente essas referências literárias em quadrinhos, porque é uma leitura satisfatória e você consegue ter o contato com esse contexto sociocultural por meio desse gênero tão agradável que é a história em quadrinho. Beleza? Bom, vamos começar então pelo nosso TBT, vamos começar organizando a nossa revisão para a gente dar o pontapé inicial da aula de hoje, que é a segunda fase do modernismo. E quando eu olho para essa linha do tempo, eu tenho muito orgulho da trajetória de vocês. Eu me lembro bem que a gente estava lá no início do ano, lá no início do nosso ano letivo, e a gente começou com os fundamentos iniciais da literatura, as figuras de linguagem, os gêneros literários. E mais ou menos ali em meados de março, início de abril, a gente começou a falar dos movimentos literários, das famosas escolas literárias. E olha quanta coisa a gente já percorreu. Começamos lá em 1500 e juntos, aqui no ProEnem, estudamos toda essa linha temporal, entendendo quais eram as características de cada movimento, quais eram as correlações com seus contextos culturais, quais eram seus principais autores e obras e o principal que você só tem aqui no Pro, como que cada uma dessas escolas aparece com recorrência no Enem. Só aqui no Pro você tem esse conteúdo de qualidade. E a gente tá, ó, já no finalzinho dessa linha, né? Já há 3 encontros nós chegamos ao modernismo, que é um produto de 3 ingredientes fundamentais: as vanguardas europeias, o pré-modernismo e a Semana de Arte Moderna, para que a gente consolidasse uma nova escola literária
que, diga-se de passagem, 1922 data do nosso centenário de independência do Brasil. O Brasil tornara-se independente em 1822 e o espírito, 100 anos depois, em 1922, era um espírito de renovação da arte, era um espírito de ruptura com aquilo que era tradicional no campo artístico para a chegada de um ingrediente fundamental, que era a própria brasilidade. Então o modernismo tem como base essa ideia de um movimento de drástica ruptura com a tradição artística. Não me interessa o passado, eu quero olhar para frente, eu quero perceber a minha evolução enquanto sociedade, a minha evolução enquanto tecnologia, inserir exatamente esse crescimento urbano, essa faceta popular brasileira que faltava literatura dentro da própria escola literária. E aí eu fiz uma analogia com vocês que ela é bastante produtiva. Para você entender como que o modernismo se consolida, né, na história literária brasileira, a gente pode entender esse modernismo como um organismo vivo. Exatamente um organismo vivo em 3 fases. Há 2 semanas, nós começamos a ver a primeira fase do modernismo. E aí eu te disse que essa primeira fase era mais ou menos um adolescente, um pré-adolescente, né, buscando a ruptura, buscando a independência, buscando ideias novas, certo? E essa primeira fase acaba tendo o nome de fase de ruptura iconoclasta ou heróica exatamente por esse espírito de destruir os símbolos do passado e olhar para o modernismo justamente com o foco de uma novidade a ser estabelecida. Então nós tínhamos ali exatamente uma ruptura com aquilo que era tradicional. Eu buscava uma coloquialidade, uma informalidade, um não respeito à norma padrão, proposital, para aproximar inclusive a literatura à própria fala do brasileiro. E aí, na semana passada, a gente começou a estudar a segunda fase do modernismo. Segunda fase essa chamada de fase construtiva. E entendemos que essa segunda fase já era o modernismo adulto. Um modernismo adulto consciente do seu processo, agradecendo as conquistas da primeira fase, mas agora olhando para o seu processo intelectual, cultural e artístico de maneira mais madura. Olhando para as conquistas elaboradas para a primeira fase, mas agora acrescentando um ingrediente a mais. Uma denúncia social cada vez mais latente e potencializada. Isso porque o contexto da segunda fase é extremamente caótico. Nós estamos falando de um período que vai de 1930 a 1945. Meus amores, vamos primeiro pensar no panorama nacional de 1937, que está aí na entrelinha, né, de 30 a 45, 1937, Estado Novo de Vargas. Nós vivíamos uma ditadura no Brasil. E quando a gente olha para o contexto mundial, 1942/1945, você naturalmente pensa em Segunda Guerra Mundial. Contexto caótico. E esse contexto caótico faz com que a literatura seja engajada socialmente falando. E no próximo encontro, na semana que vem, a gente vai entender essa terceira fase, que é chamada de pós-modernismo, e aí eu gosto de associá-lo a um idoso, né? Alguém que já trabalhou muito na vida e agora vai se pautar em questões de memória e de reflexão. Reflexão sobre a própria língua, reflexão sobre, inclusive, o próprio fazer literário. Beleza? Então percebam que o modernismo é sim um movimento de ruptura, mas que cada fase acaba apresentando uma faceta diferenciada. A gente está hoje na segunda fase, semana passada vimos a poesia e hoje a gente vai para a prosa. Vamos resumir então tudo isso? Já pega então o seu mapa mental. Chegou alguém aí de Vitória da Conquista, Rodrigo? Um beijo grande para você, tá? Pega aí o seu mapa mental, deixa eu ver aqui, aí na nossa plataforma. Não, olha ali, Wanda. Prof, ouvi falar, esse ouvi falar é muito bom, né? Ouvi falar que fazer períodos curtos ajuda na coesão e na coerência. Você acha que isso realmente funciona? Wanda, vamos lá. Primeiro, questão de coerência, né? Coerência é mais relacionada ao projeto de texto, é mais relacionada ao produzir sentido aquilo que você está escrevendo, mais vinculada a C3, né, da prova de redação. Agora, quando você fala de período curto na coesão,
A sua assertiva, ela é verdadeira, mas toma cuidado com ela. Realmente não é legal você escrever período muito longo, porque ele fica embolado, isso vai ser prejudicial para a sua C4. Agora, cuidado para você não fazer períodos também muito simples, né, com orações absolutas, orações únicas, né, porque isso acaba prejudicando a sua fluidez, né, você vai acabar tendo um texto muito truncado, o que vale aí o equilíbrio. Mas, de fato, período muito longo nunca, né, porque as suas ideias começam a ficar emboladas, isso é um problema de coesão e não de coerência, tá bom? Vamos lá. Nicole, pensei nisso, da redação causa e consequência, fiquei meio confusa. É uma estratégia boa e hoje a gente vai falar muito de repertório sociocultural associado ao Enem. Beleza? Então, ó, foi o tempo para você pegar aí o seu mapa mental da aula de hoje, suas canetas, pra gente começar a organizar o rolê, tá bom? Vai anotando os tópicos principais da aula, depois eu vou aqui pro quadro para você ver se o meu mapa mental está próximo ao seu. Tudo bem? Segunda fase, bota aí a data 1930-1945, caos total. Esta segunda fase, também conhecida como geração de 30, por conta do ano, foi uma fase de consolidação do modernismo brasileiro, esse adulto mais amadurecido. Sendo uma fase mais madura, foi quando o movimento ganhou mais força e se criaram obras essenciais da literatura brasileira. A poesia a gente viu na semana passada, e a poesia, principalmente de Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, retratavam um caráter existencialista, um caráter de questionamento em quem sou eu diante de um mundo caótico. Essa foi a nossa pauta da semana passada. Hoje, a gente vai para a prosa. Na prosa, na ficção, nos livros com parágrafos, houve uma grande reflexão e crítica da realidade brasileira. Por isso que a aula de hoje está tão associada à prova de redação, né? Eu pego a crítica, a reflexão da própria realidade nacional, sendo retratados problemas sociais das diferentes regiões, com foco para o nosso maravilhoso Nordeste brasileiro, que será acometido por uma seca histórica, que vai durar esses 15 anos, de 30 a 45. Então, a seca que vai castigar a região do Nordeste brasileiro vai ser o ponto central para que a gente possa entender diversas obras, inclusive Vidas Secas, que a gente comentou agora há pouco. Beleza? Então, olha lá. Tendência das obras ficcionais publicadas entre 30 e 45, crítica à realidade brasileira, marcada por uma forte dimensão social. Daí o link, daí o elo, daí a relação com a sua prova de redação. E os romances lançaram um olhar crítico para a realidade local, sobretudo para a região Nordeste. Beleza? Agora, eu vou voltar, alguém perguntou aí as palavrinhas que eu falei para a prova de redação, eu vou voltar àqueles 4 termos para quem perdeu, beleza? A gente vai falar hoje de pessoas, né? Personagens que representam grupos sociais marginalizados, periféricos, em situação de pobreza e em situação de vulnerabilidade. São 4 expressões lindas, categóricas, precisas para você chegar à nota 1000 na sua prova de redação. Beleza? Agora, essa segunda fase do modernismo do Brasil, ela tem 2 grandes referências, 2 grandes influências, beleza? Por mais que seja uma literatura de ruptura, vale perceber que em outros momentos da nossa literatura, tudo bem que de maneira diferente, essa realidade brasileira já tinha sido observada. Então nós vamos ter aqui na literatura de segunda fase modernista 2 grandes referências. A primeira referência é a prosa romântica regionalista. Quando a gente olha para o romantismo no Brasil, muito idealizou-se a terra natal. A gente tinha um olhar para o Brasil idealizado, fantasioso. Porém, foi um momento em que regiões que não eram as centrais, e sim regiões mais do interior, começaram a ser descritas e retratadas por meio da literatura. Então essa é uma primeira influência. E a segunda influência que a gente não pode deixar de falar é a influência do realismo. Pensa no realismo do século XIX. Eu tinha uma sociedade dividida em 2 grandes grupos sociais, burguesia e proletariado. Então esse elo de olhar para a sociedade e criticá-la não é de agora, de 1930, mas no século XIX havia uma corrente fortificada para retratar ironicamente a burguesia e zoomorfizar, animalizar, né, o próprio proletariado, que era uma corrente naturalista. Então nós temos essas 2 grandes influências para a consolidação dessa segunda fase do modernismo.
E o Enem se amarra naquelas questões de comparação entre texto 1 e texto 2. Então, repare que ele poderia trazer uma questão, né, que coloca lá, texto 1, um texto do modernismo de segunda fase, comparado a um possível texto 2, sendo ele ou de prosa romântica regionalista ou do próprio realismo. Inclusive, muitos autores de crítica literária chamam essas obras de segunda fase do modernismo de obras neorrealistas. O que significa o prefixo neo na nossa língua? Neo significa novo. Então seria uma renovação dessas tendências realistas. Beleza? Vamos lá, vamos então organizar essas características que eu acabei de falar. Agora você vai botar para mim 6 tópicos, tá? São 6? São 6. 6 tópicos para que a gente possa organizar todo esse rolê. Anota aí para mim que, como característica genérica, nós temos uma literatura mais engajada, uma literatura de denúncia social, um retrato de subdesenvolvimento da própria brasilidade, o foco central estará na região Nordeste, haverá uma investigação de problemas sociais e, claro, o emprego desses tipos, desses personagens, muitas vezes alegóricos. O que é um personagem alegórico? É aquele personagem que não está representando somente ele, mas ele está representando um grupo social. Então, para que haja verossimilhança, lembra desse conceito? Verossimilhança é a noção de verdade, é a noção de realidade que uma obra literária tem. Então, nós temos exatamente dentro dessa obra neorrealista ou modernista de segunda fase, um personagem alegórico que representa um todo. É quase que um personagem metonímico. Lembra da metonímia como figura de linguagem, a parte pelo todo? Então, esse personagem metonímico, evidentemente, ele vai retratar um grupo social. Esse personagem alegórico, ele representa o sertanejo, ele representa o nordestino, ele representa aquele que num período de seca passou miséria. Era justamente uma situação de precariedade. Então o linguajar vai ser muito prototípico, a variação linguística regional vai ser muito empregada e diversas questões do Enem utilizam trechos de obras da segunda fase do modernismo para questões lá do Felipe. Questões que falam sobre variação linguística, variação regional, geográfica ou diatópica. Beleza? Então, anota aí essas características que são fundamentais para você entender o teor da aula de hoje. E aí sim, vamos falar sobre 5 grandes escritores desse movimento. José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Esses 4 primeiros, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, vão falar sobre o Nordeste. Aqui nesses 4 primeiros representantes, o Nordeste está em pauta. O Érico Veríssimo, ele vai ser quase que um ponto fora da curva, porque ele escolhe a região dos Pampas do Rio Grande do Sul para retratar as suas críticas e reflexões. Então, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, o que os 4 têm em comum? Foco, região Nordeste. Érico Veríssimo retratou os Pampas gaúchos, né, a região do Rio Grande do Sul, como sua observação de crítica na literatura. E aí a gente começa. Como é que a gente vai trabalhar esses autores? A gente vai falar dos clássicos de cada um deles e como que eles poderiam servir como possíveis temas de redação. Beleza? Então vamos começar pelo José Lins do Rego. Galera, a obra do José Lins do Rego, ela pode ser dividida em 2 ciclos, tá? Ciclos importantíssimos para a história brasileira. O ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do cangaço. O que essas obras vão ter em comum? Vou começar pela obra O Menino de Engenho. Quando a gente fala do ciclo da cana-de-açúcar, aqui 2 problemas podem ser potencializados e visualizados. Primeiro, a desigualdade socioeconômica, porque de um lado eu tenho um senhor de engenho, do outro eu tenho um trabalhador que está sendo explorado, então as desigualdades socioeconômicas estão retratadas nessa obra. E num segundo momento, a gente tem muito sobre a questão da própria exploração da mão de obra, que é um tema importante para a prova do Enem, né? Quando a gente pensa que hoje você tem um mercado informal muito latente, você já ouviu o termo uberização do trabalhador?
precarização do trabalhador, falta de direitos trabalhistas para diversos setores da nossa economia, certo? Então essa é uma obra que é babado. Você fazer uma correlação lá da exploração, né, de um trabalhador rural, de um trabalhador braçal, com o que acontece hoje com a uberização do trabalhador. Né? O Osmar tá falando ali trabalho infantil, claro, né? Então a gente tem exatamente essa correlação com esse livro Menino de Engenho. E o outro, que representa o ciclo do cangaço, mais para falar de questões de violência na nossa sociedade, como, por exemplo, o livro Pedra Bonita. Beleza? Vamos resumir aqui o Menino de Engenho. Em seus romances, a decadência das regiões da zona açucareira da Paraíba e do Pernambuco, principalmente, são focalizados. A produção literária de José Lins do Rego captura muito bem a decadência econômica, política e social da região, né, das regiões que, enfim, acabaram aí relacionadas a essa decadência do ciclo da cana-de-açúcar. De um lado, vemos o homem com o senhor de engenho, patriarca, junto ao seu clã. Do outro, a massa explorada e sofredora de trabalhadores braçais. E eu te convido a pensar neste tema de redação, a precarização do trabalhador, como que no Brasil hoje nós temos diversos trabalhos informais, né? E um trabalho informal, por mais que, obviamente, né, o trabalhador esteja empregado, esteja ganhando seu trabalho dignamente, muitas vezes ele não vai ter direito a 13º salário, muitas vezes ele não vai ter direito a férias remuneradas, muitas vezes ele não vai ter direito a uma assistência, né, caso ele fique doente, caso ele fique enfermo. Então a gente percebe que há uma ausência muito grande de direitos trabalhistas hoje, em 2024. Imagina nessa época, tá? Então, um livro que a gente consegue correlacionar não só com a questão do trabalho infantil, mas principalmente com essa precarização do trabalhador brasileiro. Te convido a refletir sobre esse tema e esperá-lo como possibilidade de tema de redação para esse ano. Beleza? Segunda autora, claro, a maravilhosa, a icônica Raquel de Queiroz. Vale lembrar que a Raquel de Queiroz é uma das poucas mulheres que essa periodização literária abraçou. A primeira a gente conversou na semana passada, que foi a Cecília Meirelles, e hoje a gente conversa a prosa de Raquel de Queiroz. Claro que muitas mulheres brasileiras foram escritoras, são escritoras. Mas se a gente pega aquela linha do tempo, desde o quinhentismo até as tendências contemporâneas, galera, o que mais impera é a macholândia, não é verdade? Principalmente na literatura do quinhentismo até o simbolismo. A gente só falou de escritor homem. Isso representa muito bem o machismo estrutural presente em todos os setores de visibilidade na nossa sociedade. A macholândia imperando desde o quinhentismo até o simbolismo. Por isso que quando a gente fala, né, da Semana de Arte Moderna, a Tarsila ganha um olhar bastante crítico, a Raquel de Queiroz, a Cecília Meirelles, numa próxima aula, quando a gente for falar de terceira fase, de pós-modernismo, a Clarice Lispector, né? Então, essa ideia de trazer mulheres para o campo literário é sempre muito produtiva. E hoje, né, quando a gente olha para a literatura contemporânea, a gente tem várias escritoras, né? Carolina Maria de Jesus, já aparecendo muitas vezes na prova do Enem, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, mas isso é um papo lá para nossa reta final, em que a gente vai estudar essas autoras, né, mais contemporâneas. Beleza? O clássico da Raquel de Queiroz é o livro O 15, beleza? O 15 marca a seca no estado do Ceará. Inclusive, um beijaço para todo o Nordeste, em especial para a galera desse estado maravilhoso e acolhedor que é o Ceará. Uma terra maravilhosa, já tive o prazer de visitar o Ceará por 3 oportunidades e sempre fui muito feliz aí. Mas esse livro conta exatamente a seca, que dura 15 anos, olha o nome do livro 15, né, retratando aí basicamente duas tendências. Primeiro, a ideia da fuga da seca, né, a saga da família do Chico Bento, personagem central, que é uma família de retirantes. Então essa questão da fome, da extrema pobreza fica muito latente, beleza? Agora, uma outra trama conversa muito sobre um amor quase que impossível entre a Conceição, que é uma moça culta da cidade, uma moça inteligente da cidade, e um jovem proprietário rural. Ou seja, a gente percebe aqui que uma mulher está numa situação, né, de uma certa relevância intelectual que até então não aparecia na literatura. Beleza? Jorge Amado.
o meu principal escritor, o meu querido da literatura brasileira, né? Para quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu sou apaixonado pelo modernismo, sobretudo as obras de Jorge Amado e as obras da Clarice Lispector, que a gente vê na terceira fase. Jorge Amado ele tem uma relevância muito grande porque ele vai se concentrar em um estado do Nordeste, que esse eu já devo ter ido. Se eu falar aqui 300 vezes, eu acho que eu estou errado, que eu acho que foi mais, que é o estado da Bahia, sobretudo a cidade de Salvador, né? Que eu sou fascinado. Todo ano eu vou a Salvador pelo menos 2 ou 3 vezes porque eu amo aquele lugar. E Jorge Amado, né, beijo pra toda a galera da Bahia também. O Jorge Amado, ele é um ícone. Quando a gente vai ao Pelourinho, você tem aquele casarão azul, né, que é um museu do Jorge Amado, é a coisa mais linda, porque a gente percebe como que o Jorge Amado se dedicou a entender esse estado do Brasil, né, a olhar para esse estado do Brasil de forma plural, respeitando todas as crenças, respeitando a pluralidade étnica, política, cultural que existe no estado da Bahia. E aí a obra do Jorge Amado, ela vai ser dividida em 3 grandes perspectivas, tudo bem? A primeira perspectiva, ele vai falar sobre a cidade de Ilhéus, que eu também já tive o prazer de conhecer. A cidade de Ilhéus, ela é... Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando na saúde física e cerebral. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. de situação social extrema, a opressão a que esses trabalhadores estavam submetidos. Algo muito parecido à denúncia que José Lins do Rego fazia em O Menino de Engenho. Então essa obra, né, sobretudo Terras do Sem Fim, que é uma obra que vai retratar essa região, e São Jorge dos Ilhéus a mesma coisa, vai denunciar essa exploração do trabalhador vinculado à produção de cacau. Beleza? Já na sua parte, numa faceta mais urbana, são romances que vão se passar exatamente em Salvador. E aqui existe um clássico, o queridíssimo de muitos de vocês para a prova de redação, que é o livro Capitães da Areia, que mostra exatamente como que menores abandonados, e aí quando eu falo em menores de idade, é menor de idade mesmo, né? É uma criança que comete possíveis delitos no centro de Salvador, mas aqui existe um questionamento ao abandono. Abandono não só familiar, mas principalmente estatal, governamental, que a gente chama na redação de negligência governamental, omissão governamental, inoperância estatal. Então a gente percebe que essas crianças, e aqui não é uma justificativa, né? Tem muita gente que fala, ah, então você está defendendo o que é errado. Não, a gente está entendendo por meio da literatura tanta desigualdade, tanta injustiça que há no nosso país. Beleza? E há uma terceira faceta, que essa você conhece melhor, principalmente pela obra Gabriela Cravo e Canela, que já foi minissérie, já foi filme, já foi novela da Globo. Eu lembro que a Ivete Sangalo fazia o papel de Maria Machadão, né, que era uma espécie de cafetina, né, de um bar chamado Bataclan, né? Então nós temos aqui uma faceta de personagens femininos sendo representadas pela sensualidade, pela sexualidade, como Dona Flor e seus 2 maridos, Tieta do Agreste e Gabriela Cravo e Canela. Já te adianto que a questão que a gente vai resolver hoje, por isso que eu não vou me estender muito no Jorge Amado, porque se eu ficar falando de Jorge Amado, eu fico aqui até amanhã, né? A gente vai fazer uma questãozinha hoje do Enem sobre Dona Flor e seus 2 maridos, representando bem essa exploração da sexualidade e da sensualidade dentro desse livro. Beleza? Graciliano Ramos foi exatamente o autor que a gente começou falando dele pelo seu clássico. Galera, a obra de Graciliano Ramos, eu acho que Vidas Secas, né, o título principal do seu grande clássico, do seu grande ícone literário, ele representa bem a proposta do Graciliano, né? Pegar esses personagens
marginalizados, em situação de pobreza, zoomorfizados, animalizados, sendo um produto mesmo dessa seca, e a inserção deles na literatura, inclusive no seu linguajar, na sua fala, no seu olhar, nas suas atitudes, é seca, é enxuta. Né? Então o que a gente percebe é que o Graciliano Ramos, ele consegue retratar com bastante realidade a própria essência do perfil desse sertanejo, a própria essência do perfil desse nordestino que se encontra num processo de êxodo rural, né? E nesse livro Vidas Secas, a gente tem, eu vou ler isso aqui pra você, porque dialoga muito com um tema de redação recente. Repara só. Em Vidas Secas, a história de Fabiano, sim, a Vitória e seus 2 filhos, que passam todo o romance sem serem nomeados, sendo referidos apenas como menino mais novo e menino mais velho. O que isso representa, galera? Se eu tenho uma família em que eu tenho um pai chamado Fabiano, uma mulher chamada assim a Vitória e 2 filhos sem nome, menino mais velho, menino mais novo, isso significa que se eles não têm nome, eles não foram registrados. E se eles não foram registrados, isso aqui dialoga com um tema muito recente do Enem, que foi o tema do Enem de 2021. Acredito que alguns de vocês devam ter feito essa edição do Enem, né? A questão que falava sobre a invisibilidade e o registro civil. Quais seriam ali os desafios para assegurar a cidadania em território nacional? Ora, se eu tenho uma família em que as crianças não possuem nome, não possuem documento, como é que elas vão para a escola? Como é que elas vão ser atendidas em um hospital? Como é que elas vão ter direito a qualquer programa governamental? Como é que elas vão ter uma casa, uma moradia digna? Como elas vão ter acesso à água, acesso a saneamento básico? Olha quantos subtemas a gente consegue encontrar nessa obra. Isso sem falar da baleia, né, que é a cadelinha dessa obra que parte o coração. Né? A cadelinha baleia, inclusive, ela é muitas vezes retratada como a personagem mais inteligente dessa obra, mostrando bem ali a ideia da animalização da própria família de retirantes. Por isso que essa é a minha dica cultural para a leitura dessa semana, tá bem? E no mesmo caminho, né, na mesma direção, o Graciliano Ramos tem uma outra obra chamada São Bernardo, né, que a gente continua falando exatamente da seca e como que há pessoas que querem tirar proveito da seca, o que a gente chama de indústria da seca, que é um conceito que você estuda bastante não só em geografia, mas também em sociologia e filosofia. Beleza? E por fim, o nosso Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, como eu te disse, ele é à parte, né? Enquanto todos os outros escritores se concentram em falar, né, das denúncias sociais do flagelo do Nordeste, o Érico Veríssimo cria, né, a sua obra O Tempo e o Vento, que é um livro gigantesco, e esse livro, O Tempo e o Vento, ele vai lançar um olhar mais crítico, um olhar mais reflexivo aos pampas do Rio Grande do Sul. Beleza? Então, antes da questão, vamos ver como é que ficou o mapa mental, meu diretor? Deixa eu só ver o que a galera tá falando ali. As pessoas tiram proveito de tudo. Isso me entristece muito, Tailane. Tailane falou muito bem ali, né? As pessoas tiram proveito de tudo. Isso me entristece demais, né? Quando a gente olha para pessoas tirando proveito da seca, da miserabilidade das pessoas, isso é surreal. E é um conceito aí de indústria da seca importante para o nosso Enem, tá bom? Vamos ver como é que ficou o mapa mental, ó. Modernismo, segunda fase na prosa. Data, 30 a 45. As influências, lembra disso? Romantismo, a prosa regionalista e o próprio realismo. Características centrais: literatura engajada, denúncia social, retrato do subdesenvolvimento brasileiro, investigação de problemas sociais, regionalismo e foco central região Nordeste. Beleza? Vamos aqui aos principais autores e obras. Falamos de José Lins do Rego, principal obra Menino de Engenho, exploração do trabalhador vinculada à produção de cana-de-açúcar. Raquel de Queiroz, o 15 no estado do Ceará, né? A ideia da seca atingindo o estado do Ceará. Jorge Amado, entre tantas possibilidades, a que mais salta aos olhos, a que mais você pode usar na redação, Capitães da Areia. Graciliano Ramos com Vidas Secas e Érico Veríssimo sendo ponto fora da curva, O Tempo e o Vento, representando os pampas do Rio Grande do Sul. Vou chegar para cá para você tirar o seu print, e isso aí é um repertório, é um cardápio de repertório sociocultural sensacional para sua lacração na prova de redação. Beleza? Falei a Beth, tô com uma sede, que eu falei a Beth, eu vou te falar, já são 7h10, eu tenho 5 minutos para fazer a questão,
mas passou muito rápido. Eu não sei se é empolgação do meu retorno, que eu falei, interagi aqui com vocês a beça, mas é porque eu tava com muita saudade disso, gente, vocês não têm noção. Porque eu gravei essas 2 últimas aulas antes da minha cirurgia, na última semana de julho. Então ter ficado 2 semanas sem conversar com vocês, sem ter esse contato, misericórdia, eu tava apavorado, eu só queria que chegasse logo hoje pra gente estar junto. Por isso que eu fiquei tão entusiasmado na aula de hoje, que eu tava morrendo de saudade dessa nossa interação. Vamos fazer a questão então pra gente terminar? Vamos a ela. Questãozinha clássica, né, do Enem, que muita gente corre. Vê lá que é questão com texto 1 e texto 2. Não tem gente que faz a egípcia na prova do Enem? Eu espero que você não seja uma dessas pessoas, né? Que a galera, tipo, vai olhando assim a questão e quando vê que o texto é grande, vira a página. Não tem disso? Finge que não viu. Ih, questão com texto 1 e texto 2. Tu vira, vai pra outra página. Não tem pessoal desesperado? Espero que não seja você, né? Mas tem a galera que faz a egípcia, finge que não tá vendo a questão. Ah, vou ali na questão da campanha publicitária, que é mais fácil, mais rápido, né? Depois eu vou tentar voltar aqui. Mas vamos ver como é que a gente resolve uma questão de texto 1 e texto 2? Primeiro, enunciado, comando da questão sempre. Olha lá. Tema recorrente na obra de Jorge Amado. Pô, o Enem te dá o nome do autor. E se não der, você vê lá na fonte, ó. Jorge Amado, ele tá aqui. Jorge Amado, Dona Flor e seus 2 maridos. Mas ele já tá te dando o nome no enunciado. Ou seja, você já se ligou que é uma questão de segunda fase do modernismo. A figura feminina aparece no fragmento retratada de forma semelhante à que se vê no texto do moçambicano Mia Couto, que é o texto 2. Olha lá, Mia Couto, texto 2. Nesses 2 textos, com relação ao universo feminino em seu contexto doméstico, observa-se que, se eu tivesse lá no dia da prova do Enem, eu já teria marcado aqui Jorge Amado como referência. Depois ele já me dá uma dica preciosa. Ele diz que tanto no texto 1 quanto no texto 2, eu estou retratando a figura feminina de forma semelhante. Se eu conseguir identificar a forma feminina no texto do Jorge Amado, é a mesma forma que ela vai aparecer no texto do Mia Couto. Beleza? Então essa palavra aqui, ó, semelhante é babado, porque eu nem vou precisar ficar comparando o texto 1 com o texto 2. Ou seja, o texto 1 vai ser ratificado, vai ser validado, vai ser confirmado no texto 2. Beleza? E ele vai restringir, ele vai limitar esse universo feminino ao contexto doméstico. Vamos ver como. Texto 1. Quem sabe, devido às atividades culinárias da esposa, nesses idílios, nesses devaneios, nesses sonhos, Vadinho dizia-lhe: meu manoê de milho verde, meu acarajé cheiroso, minha franguinha gorda. Misericórdia. Misericórdia. Se eu arrumo um bofe... Ó, hoje não vai dar tempo, mas semana que vem eu vou contar a novidade do vizinho. Lembra do vizinho? Do dia do frio? Vou contar pra vocês semana que vem. Tá andando. Mas, ó, imagina se eu arranjo um bofe e ele me chama de manoê de milho verde. Manoê é um bolo gostoso, por sinal, um bolinho cremoso. Acarajé cheiroso e minha franguinha gorda. Eu ia ficar muito irritado, tá? Se eu arrumo um bofe e ele me chama de manoê de milho verde, bolo de milho verde, acarajé e franguinha gorda, eu ia dar 10 tapas na cara dele, tá? Mas olha só, é assim que o Vadinho se refere à mulher dele. E tais comparações gastronômicas davam justa a ideia de certo encanto sensual e caseiro de Dona Flor a esconder-se sob uma natureza tranquila e dócil. Vadinho concedia-lhe as fraquezas e as expunhas ao sol, aquela ânsia controlada de tímida, aquele recatado desejo fazendo-se violência e mesmo ao libertar-se na cama. É isso? Isso, libertar-se na cama. Então o que a gente está percebendo aqui? Eu tenho uma mulher, né, que vai se destacar pelos seus dotes culinários, né, uma mulher que cozinha bem, olha só, as atividades culinárias da esposa. E o homem vai associar esses dotes culinários aos seus desejos sexuais. Então, na hora de se referir à mulher, ele vai chamar ela de bolo de milho verde, acarajé cheiroso e minha franguinha gorda, né? Que coisa maravilhosa. A mulher associada aí aos afazeres domésticos, às prendas do lar, né? Por meio dos seus dotes culinários. Nenhum bofe ia me chamar disso, que eu ia ficar revoltadíssimo, tá?
Texto 2, vamos lá, então eu já sei, ele já disse que era de forma semelhante. Lembra desse bizu lá do enunciado? Então o texto 2 vai na mesma direção. Olha lá, as suas mãos trabalham na braguilha da calça do falecido. Dulcineusa me confessou mais tarde. Era assim que o marido gostava de começar as intimidades, os paranauês, o vapo-vapo, lespo-lespo. Ou seja, agora ele está fazendo uma associação de um cuidado com a roupa dele, uma costura da roupa dele vinculada às intimidades. Ou seja, aqui era culinária vinculada ao ato amoroso. Agora eu tenho um cuidado com a roupa, um cuidado doméstico, um afazer doméstico também ao próprio ato de intimidades. Um fazer de conta que era outra coisa, fazenda egípcia, né? Tô aqui, mas algo combinado, né? A gente sabe que isso vai ser a desculpa pra gente ter uma relação. A exemplo do gato que se distrai o olhar enquanto segura a presa nas patas. O acordo silencioso, né? Um acordo silencioso é algo que tá já combinado entre os dois, que tinham. Ele chegava em casa e se queixava de um botão a cair. E aí a Dulcineia calada, sonsa, né, a Dulcineusa ia lá, amarrava os apetrechos de costura, se posicionava nos gestos dos prazeres e afazeres. Ou seja, eu tenho uma mulher vinculada aos afazeres domésticos e isso serve de acordo entre eles para começar o ato sexual. Que loucura, né? Que doideira isso aqui. Vamos ver então a opção que melhor representa isso que a gente acabou de ver tanto em Jorge Amado quanto em Mia Couto. Letra A. O desejo sexual é entendido como uma franqueza moral incompatível com a mulher casada. Forçou a barra, né? Franqueza moral, incompatível? Não, tá tudo bem. Letra B. A mulher tem um comportamento marcado por convenções de papéis sexuais. Essa letra B me soa muito positiva, mas vamos analisar as outras para não ser precipitado. C. A mulher cabe o poder de sedução, expresso pelos gestos, olhares e silêncios que ensaiam. Não é a mulher que cabe esse poder de sedução. Ela vai meio que fazendo a sonsa e a partir dos afazeres domésticos é que ocorre nessa sedução. Letra D. A mulher incorpora o sentimento de culpa. Poxa, ela fala que ela vai se libertar, né? Libertar-se na cama. Então, se ela vai se libertar, ela não tem esse sentimento de culpa. E letra E, a dissimulação e a malícia fazem parte do repertório feminino nos espaços público e íntimo. Essa é quase certa. Essa é quase certa porque realmente existe uma possível dissimulação, existe também um quesinho de malícia, mas no espaço íntimo ela vai se libertar na cama, no espaço público não. Então o nosso gabarito, ó, galera, ó, não falei? Muita gente perguntou da E. Tá vendo? Por que não pode ser a E? A mulher, ó, dissimulação e malícia, show de bola, fazem parte do repertório feminino, show de bola, em espaços íntimos. É quando o marido chegou a casa, é na cama, não no espaço público, pelo amor de Deus, seria um crime, inclusive, né, previsto no Código Penal, não é verdade? Então, nosso gabarito é a letra B de bola, meus amores. Lindezas, muito bom estar com vocês de novo. Hoje foi uma aula de coração super aberto. Amei. Senti o carinho de vocês daqui do estúdio. E semana que vem tem mais, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo grande e até lá, gente. Tchau, tchau. Obrigado por hoje. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the